Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá? Hoje nós vamos trabalhar com um tema importante aí, né? Qual a idade mínima para a aposentadoria da pessoa com deficiência após a reforma da Previdência. Eu sempre trabalhei muito com a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? A gente trabalha ainda muito com esse tema, embora tem muitas pessoas aí que não trabalham com esse tema, muitos profissionais, a gente atua bastante com ele, então eu recebo muitas dúvidas e perguntas aqui sobre esse tema, tá? E aí eu quero te explicar direitinho como que ele ficou depois da reforma da Previdência, a regra de transição, se tem, se não tem, como é que ficou isso, né? É muito solicitado aqui pra gente e você precisa entender direitinho como esse tema aí pode te ajudar bastante, tá? Como ele ficou alterado após a reforma da Previdência. Bom, lembrando que, sempre quando a gente fala em reforma da Previdência, a gente está falando aí da Lei Complementar 103 de 2019. Então a gente tem que dar um pulinho lá na Lei Complementar, a Emenda Constitucional, né? 103 de 2019, e a gente tem que dar um pulinho lá na Emenda Constitucional 103 e depois também na Lei Complementar 142 de 2013, para a gente debater esse tema direitinho e a gente não esquecer de nada, tá? De imediato já te adianto, o tema é da idade da aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? É por tempo de contribuição, porque a gente tem duas formas de solicitar a aposentadoria da pessoa com deficiência. A primeira forma de solicitação é a aposentadoria por idade da pessoa por deficiência. E isso, como o próprio nome diz, ela exige uma idade mínima para o segurado conseguir aposentar na aposentadoria por deficiência por idade, que no caso é 60 anos para homem e 55 para mulher, tá? Então essa é a idade mínima. Mas a gente tem também a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E a gente vai ter que ir lá na emenda constitucional para entender como ela trouxe isso, tá? E como que a gente pode aproveitar bastante dessa brechinha aí que a emenda constitucional deixou para a gente conseguir esse benefício tão benéfico. Vamos lá para você entender? Então, olha só. Colocando aqui na tela, só para você entender, pessoal, a gente aqui está na EC, estou voltando lá só para você ver. Então, emenda constitucional 103 de 2019, né, que altera o sistema de previdência social e estabelece as regras de transições e disposições transitórias. Então, trouxe aqui as regras da aposentadoria e mais as disposições transitórias. E nessa emenda constitucional, lógico que a gente não vai ler ela toda, né? A gente vai focar na aposentadoria da pessoa com deficiência. Nós vamos lá no artigo 22, deixa eu só colocar aqui para ficar mais fácil. Então, artigo 22, olha só. Então, veja o que esse artigo diz para a gente, é um artigo importantíssimo, onde eu estou grifando aqui. Até que lei discipline o parágrafo 4º-A do artigo 40 e o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é o que a gente está trabalhando, né? Segurada do regime geral da Previdência Social, aqui regime geral, pessoal, é o INSS, tá? Ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência, desde que cumprido, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício do serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto os critérios de cálculo. Então, volta aqui para mim só para você entender direitinho. Então, esse artigo falou assim, olha, para o servidor público federal, tá? No caso, servidor público tendo 10 anos aí de serviço público e 5 anos no cargo, e para todos os segurados do regime geral da Previdência Social do INSS, tem que ser concedido na forma da Lei Complementar 142 de 2013. E por que isso, né, pessoal? Ele fez essa vinculação. E com essa vinculação a gente pode entender duas situações. Primeira situação, a emenda constitucional remeteu, tá, a concessão da aposentadoria por deficiência à Lei Complementar 142, que já estava em vigor. Então, todas as aposentadorias dessa modalidade da pessoa com deficiência vai seguir rigorosamente a Lei Complementar, que na aposentadoria por tempo de contribuição por deficiência não exige idade mínima e também não tem regra de transição. Então, olha que coisa maravilhosa. A aposentadoria por deficiência da pessoa com deficiência, a aposentadoria por tempo de contribuição não tem idade mínima e não tem regra de transição. Ela é aplicada 100% na lei complementar. Vamos lá ver o que a lei complementar 142 diz sobre aposentadoria por tempo de contribuição por deficiência. Vamos lá? Vem com a gente. Então aqui a gente estava, né, no artigo 22, anota esse artigo 22 da EC 103 de 2019. Vamos lá para a lei complementar? Então aqui, por que a gente foi para a lei complementar? Porque o artigo 22 fala, ó, será concedida na forma da Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013. E a Lei Complementar ela diz o seguinte, ó, Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013. Ó, artigo 3º, né, é assegurada a concessão da aposentadoria pelo regime geral ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições.
Aqui, 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 se mulher no caso de deficiência grave, 29 anos de tempo de contribuição se homem e 24 anos se mulher no caso de deficiência moderada, e aos 33 anos de contribuição se homem e 28 anos se mulher no caso de deficiência leve. Ou, né, aqui é por idade, 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de 15 anos comprovada existência de deficiência durante igual período. Então, volta aqui para mim. Resumindo, pessoal, mesmo após a reforma da Previdência Social, trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, a aposentadoria da pessoa com deficiência não tem idade mínima na modalidade tempo de contribuição. Então, se você tem aí uma deficiência, tá? Busca um profissional de sua confiança para ele te ajudar, que entenda sobre essa modalidade de aposentadoria, porque você não vai precisar comprovar a idade, tá? Não vai precisar comprovar regra de transição, basta comprovar, no caso da mulher, 20, 24 ou 28 anos de tempo de contribuição, dependendo do nível de deficiência, no caso do homem, 25, 29 ou 33 anos de contribuição, dependendo do nível da deficiência, tá bom? Simples e direto assim, sem regra de transição, sem idade, sem nada, tá bom? Vem com a gente que amanhã tem vídeo novo aqui no canal do Papo Previdenciário. Até lá, tchau!